Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Rício e eu adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é? Vamos começar hoje mais uma Live Bakes. Eu chamo essa live de Live Bakes porque eu criei essa marca que chama Love Bakes. Então eu apelidei essas lives de Live Bakes. Bora falar de pão? Pães errados. Esse vai ser o assunto que a gente vai falar hoje. O que é um pão errado para você? É isso que eu tô convidando você a pensar, a refletir hoje, e não só hoje, mas todos os dias que você for fazer pão. É muito importante esse assunto, eu vejo como essencial a gente discutir isso. Esse mundo da informação é maravilhoso, mas ele também é cruel, na verdade, para todos nós de alguma forma. Então a gente tem que usar a informação para nos ajudar e não nos deprimir e nos atrapalhar a jornada. Mas quem não me conhece, né? Eu faço pão há muito tempo. Eu faço pão desde adolescente. Eu nem sabia fazer pão e já fazia pão. Eu sempre gostei de ficar na cozinha, sempre gostei de farinha. A minha avó me ensinou a gostar de ficar na cozinha e especialmente a gostar de comida que tinha farinha. Minha avó fazia macarrão em casa, eu sabia fazer macarrão quando eu tinha 8 anos de idade, assim, eu já fazia macarrão. E aí eu, naturalmente, comecei a fazer outras coisas. Adorava fazer bolo. O primeiro bolo que eu fiz, eu acho que também tinha 8 anos de idade. O primeiro bolo que eu fiz sozinha. E quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu fiz o meu primeiro pão. Quando eu fiz esse pão, eu achei o máximo dos máximos poder fazer pão em casa, né? Falei, uau, eu não sabia que a gente podia fazer pão em casa, achei que só podia comprar pão na padaria, né? Então isso abriu pra mim um mundo diferente. E aí eu comecei a aprender a fazer pão. E nessa brincadeira de aprender a fazer pão, eu conversava muito com a minha avó, com as minhas tias, com a galera que tava perto, pegando dicas, né? Você já fez pão? Você sabe fazer pão? Aquela coisa toda. Porque a gente não tinha muito acesso à informação. Obviamente não existia internet. Então as informações que eu tinha vinham de receitas, vinham de alguns livros que eu achava muito difíceis e vinham de dicas, né, das pessoas que eu conhecia. Eu poderia sim ir para uma aula de gastronomia, para uma escola, né, de gastronomia, aprender a ser padeira, mas isso não era uma opção para mim, nunca foi, na verdade, porque eu vivia num mundo que a gente nem pensava em ir para a escola de gastronomia. Tinha que estudar, era o que todo mundo estudava. Então, eu aprendi sozinha por muitos e muitos anos ou com dicas de pessoas que eu conhecia que faziam pães. Fiz muitos pães e cada pão que eu fazia eu me sentia super orgulhosa. Eu ficava super feliz de estar fazendo pão, do meu pão ter ficado pronto, dele ter crescido ou dele não ter crescido, mas mesmo assim eu ter feito um pão e de eu provar aquele pão, de eu cortar, a curiosidade, né, experimentar o pão, ver como que ficou e pensar, né, nossa, o que será que eu posso fazer da próxima vez para ficar melhor, né? Nossa, amei esse pão, ficou igual ao que eu imaginava, sabe, essas coisas. Eu tinha isso e eu pensava nisso todas as vezes que eu fazia pão. Mas o que eu não pensava, nunca pensei, foi em me sentir fracassada porque tinha dado alguma coisa errada. Até que surgiu o Instagram. E surgiram esses pães que a gente vê que são maravilhosos. E aí a gente começa então a comparar. E a gente começa a se comparar. E a gente confunde as coisas. E a gente acha que se a gente não fizer um pão igual aquele que a gente tá vendo ali, que o pão não é bom, que o pão é uma porcaria e que a gente não sabe nada, e você não dá pra coisa, e você pode tratar de parar de fazer pão, que você nunca vai conseguir fazer um pão desse. Quem nunca sentiu dessa forma? E o que acontece? Eu não tenho nada contra esses pães maravilhosos, eu acho que eles são lindos, são inspiradores, eu valorizo demais o trabalho de quem faz esses pães. Esses pães me incentivam a aprender mais. Então, assim, não vejo nada de errado a gente olhar para esses pães maravilhosos e a gente falar, nossa, um dia eu quero saber fazer um pão bonito desse. Mas não é só esse o objetivo. E cada vez mais, quanto mais o tempo passa, a cada semana eu vejo como que as pessoas estão somente focadas no que elas conseguem ver, num resultado final de algo que a gente nem sabe mesmo se realmente está bom, né? Visualmente está bonito, mas a gente não sabe se está bom. Outra coisa, aquilo é nutritivo ou não é nutritivo?
Aquilo é algo que eu consigo fazer na minha casa com o equipamento que eu tenho ou não? A gente não sabe de nada disso e a gente acha que o nosso pão tem que ser daquele jeito. A questão é que isso me incomoda profundamente. Comecei a fazer muito pão, comecei a melhorar, comecei a estudar muito, fiz muitos cursos e a cada curso eu aprendi uma coisa nova. Quanto mais eu estudava, mais eu aprendia. Quanto mais eu fazia pão, mais eu aprendia e aprendo até hoje. Quando eu via esses pães aí dessa galera top, eu ficava assim, nossa, eu não sei se eu vou conseguir fazer um pão desse. E eu ficava tensa, aí eu comecei a me sentir tensa na hora de fazer pão. Porque eu falava, nossa, eu já começava o pão achando que eu não ia conseguir. Porque, obviamente, se eu fosse comparar um pão meu com um pão de um cara que faz pão há 30 anos e que é padeiro profissional, não tem comparação. Esse cara já percorreu um caminho que eu ainda não percorri. Então, naturalmente, ele vai estar na minha frente. Ele começou onde eu comecei, 0, só que ele está na minha frente. E tudo bem. Então, a gente tem que parar. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu me vi presa nessa história aí de comparação, de ficar estressada na hora de fazer pão, eu falei, isso tá errado. Isso não me dá prazer. Isso tá me dando ansiedade. O objetivo, quando eu comecei a fazer pão, eu queria ficar mais relaxada. Quando eu voltei a fazer pão, porque eu fiquei um tempo sem fazer pão. Eu queria fazer uma coisa que eu amasse. Eu queria fazer uma coisa que me deixasse feliz. E de repente eu me vi ansiosa, estressada, me comparando de uma forma que não é justa. Cada um é único. Nós todos temos a nossa jornada. Não é justo com você se comparar com o outro. Você pode se comparar com o outro e até se inspirar no outro, mas você não pode falar, nossa, você é um fracasso mesmo, você não sabe fazer pão e nunca vai saber igual a esse cara, você nunca vai saber. Isso não é justo. Isso não tá certo. O objetivo de fazer pão é muito maior do que isso, é muito mais bonito do que isso. Quando a gente faz o pão em casa, a gente controla os nossos ingredientes, a gente controla os nossos processos, a gente escolhe o que vai entrar no nosso pão. E só aí é uma decisão maravilhosa que você tá tomando, de comer um pão mais saudável, mais nutritivo. E outra coisa, quando você faz seu pão em casa, você prepara o seu próprio alimento. Então você se conecta com as raízes, com os nossos antepassados, com a simplicidade da vida, especialmente essa vida muito corrida e muito louca que a gente vive hoje. Fazer o pão em casa é um aprendizado novo a cada dia. Quando a gente faz o nosso pão em casa, a gente tem que estudar, a gente tem que testar, a gente tem que aprender, pesquisar. E isso é ótimo para nossa cabeça. Quando a gente faz o nosso pão em casa, a gente tem que estar presente no momento, porque se a gente desfocar do momento, a gente erra a receita, a gente erra a quantidade das coisas que a gente coloca, a gente não sabe mais o que a gente fez. E esse estar presente e focar no momento, isso é essencial para a gente se sentir melhor, é como se fosse uma meditação ativa, né? Você tá ali naquele momento, sem pensar em preocupação, sem pensar em estresse, sem pensar em coisas que você tem que fazer amanhã, porque se você começar a pensar em coisas que você tem que fazer amanhã, você não vai conseguir fazer seu pão. Então, o pão, ele te proporciona momentos que você vai estar com você mesmo. Então, olha só quantos benefícios eu tenho em fazer meu pão em casa e que não tem nada a ver com, eu vou fazer um pão lindo. Nada a ver. Olha isso, essas pessoas estão sofrendo porque não estão conseguindo fazer um pão bonito. Agora, será que o pão é nutritivo? Provavelmente. Será que ela passou um tempo com ela mesma, relaxando, fazendo o próprio pão, ou com o filho, ou com a filha, ou com o marido, ou com a avó, a tia? Provavelmente. Será que ela deixou de comer uma coisa industrializada para comer uma coisa caseira? Provavelmente. Só aí já é maravilhoso. Eu tô aqui para falar isso. Pode ser que você fale assim, nossa, mas você fala isso porque você já sabe fazer pão. Eu falo isso por experiência. Eu falo isso porque eu já senti na pele, já senti no coração ansiedade ao fazer pão. Ansiedade de eu não errar. Porque na vida a gente é ensinado que a gente não pode errar. Agora, velho, quem não erra? Todo mundo erra, a gente erra todo dia, faz parte. O que acontece se você errar? Isso é só um pão, velho. Isso é só farinha, água, sal e fermento. Se você errar, você vai lá, pega mais farinha, pega mais água, pega mais sal e faz mais pão.
E aí você vai aprender outra coisa. O pão, ele vai te ajudar a aprender pra caramba. Não só a fazer pão, mas ele vai te ajudar a aprender a ser você e a aceitar quem você é, com seus erros, com seus acertos. Ele vai te ensinar a não ter medo de errar, porque se errar não tem problema, porque você pode desmanchar e fazer de novo. Inclusive você pode comer seu pão, ver como é que ficou e depois fazer outro. Você pode fazer curso, você pode ler, você pode praticar. Você não vai morrer se seu pão não saiu do jeito que você queria, não, entendeu? A gente pode até querer fazer um pão mais bonito, ou mais macio, ou com a casca mais fina ou mais grossa, né? Depende, tudo é gosto. A gente pode querer, a gente deve querer melhorar, a gente deve querer evoluir. Faz parte da vida a gente melhorar, aprender coisas novas, melhorar o nosso conhecimento. Isso faz parte. O que a gente precisa tentar avaliar é se a gente se deprime por esse tipo de coisa, pelo processo de aprendizado, não só o processo de fazer pão, o processo de aprendizado a fazer pão. Se a gente não tem paciência com o processo, isso também diz muito sobre a gente. Tô falando isso por experiência, por mim. Quando eu me pegava muito assim, sem paciência com o processo, sem paciência de passar pela parte difícil, é porque eu tava assim na minha vida também. Não é só no pão que a gente tá sem paciência. Não é só no pão que a gente tá com medo de errar. Eu não sou psicóloga, mas eu sou gente. Eu sou ser humano. Já me peguei muitas vezes fazendo um pão impaciente ou muito estressada, e aí eu fui refletir depois e eu vi que é porque eu estava num momento impaciente e de estresse. Por isso que às vezes eu falo, não sei se já me escutaram falando isso, mas fazer pão vai muito além da cozinha, vai muito além de fazer pão. Esse processo que a gente passa ao aprender a fazer pão e ao fazer pão regularmente, ensina pra gente muita coisa sobre nós mesmos. Fazer pão é maravilhoso, é uma oportunidade linda que a gente tem de autoconhecimento. Como ninguém nasce sabendo, e nesse mundo que a gente vive hoje no futuro, a gente é sortudo de poder aprender, de poder compartilhar conhecimento, de poder ter acesso a muita informação boa, de pessoas muito legais. A gente tem acesso a cursos. A diferença de um pão para o outro é que cada pão, mesmo usando a mesma farinha, o mesmo sal, a mesma água, estando no mesmo ambiente, com o mesmo fermento, o pão vai sair diferente. Por quê? Porque cada um de nós tem um tempero especial que é o que vem da nossa alma, do nosso coração. Nós somos únicos, os nossos pães também são. É assim que tem que ser. Vamos fazer pão, gente, porque fazer pão é massa. Então, beijo, tchau!